Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estou aqui de pé, vamos dar início ao nosso culto de celebração. Glória a Deus. Tá frio, hein? Faz tempo que eu não vi um friozinho desse bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, amém? Amém. Você tem algum motivo para agradecer o Senhor nesse domingo, amém? Amém. Ele tem sido bom com você? Amém. Na sua casa, com a sua família? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós bendizemos ao teu nome, ó Deus. Obrigado por mais um culto, ó Pai, de celebração. Obrigado porque sabemos que nessa noite algo especial e poderoso o Senhor tem para liberar através das nossas vidas, ó Deus. Espírito Santo de Deus, que nessa noite nós como igreja, como filhos do Senhor, nós possamos desfrutar do extraordinário do Senhor, ó Pai. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai, grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, grandes coisas o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa família. Ó Deus, nós temos sido abençoados em tudo que nós fazemos. Ah, Espírito Santo, que nessa noite esse ambiente esteja, ó Deus, liberado para que possamos, ó Pai, receber algo poderoso da parte do Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração. Ah, Espírito de Deus, encontre nessa noite homens e mulheres com o coração inclinados para o Senhor, ó Deus, um coração sincero, um coração que anseia, ó Pai, por mais da tua presença. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade, Senhor, tenha liberdade nessa noite. Nós queremos receber do Senhor, nós queremos ser muito mais abençoados, edificados pela tua palavra, que é viva, poderosa e que nos cura, nos transforma, nos liberta, Senhor. Nós, como filhos, nós queremos muito mais do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós louvarmos, eu quero compartilhar um texto com você. Está lá em Êxodo, no capítulo 33, a partir do verso 7. Êxodo, capítulo 33, verso 7. Antes de ler, eu quero dizer algo para você. Você é filho de Deus, amém? Deus te chamou, te escolheu, te separou. A Bíblia diz que Ele te deu vida e vida em abundância. Domingo passado o Emer falou que nós somos a luz desse mundo. E é uma verdade, você é a luz desse mundo. Você é aquele que faz a diferença onde Deus te colocou. Você tem a palavra de vida dentro de você, meu irmão. Você tem o próprio Espírito, você tem o próprio Deus que habita dentro de você. E Deus chamou você para fazer a diferença. Olha o que a Bíblia diz. Êxodo 33, 7 diz assim: ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e a chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular ao Senhor dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Verso 8: quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda, e apenas seguiam Moisés com o olhar, até que ele entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem para a entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada das suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então o Senhor falava com Moisés face a face, com quem conversava com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Aleluia. Você pode dizer amém para essa palavra? Que palavra poderosa. O Senhor aqui levanta um homem chamado Moisés. Você pode virar para o seu irmão do seu lado e falar: meu irmão, você é um Moisés nessa geração? Fala assim: Deus separou você, escolheu você para uma obra poderosa. Eu quero dar ênfase no verso 8, que diz assim: quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava. Preste atenção, Moisés era um homem que Deus levantou
para influenciar. Deus levantou para você para influenciar onde você está. Deus levantou você para fazer a diferença onde você está, meu irmão. A Bíblia diz então que quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava. Cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda e apenas seguiam Moisés com o olhar até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, uma nuvem de glória baixava. Quando você abre a boca, uma nuvem de glória sai da sua boca, meu irmão. Porque você é filho e tem o Espírito de Deus dentro de você. Sabe o que é mais impressionante? É que quando Moisés saía, ele não chamava ninguém. Pelo contrário, Moisés atraía as pessoas que estavam do lado dele. Porque Deus liberou uma palavra sobre Moisés. Moisés, você vai ser o libertador. Você é o libertador das pessoas que estão do seu lado, meu irmão. Quando você abre a boca, o fogo de Deus se manifesta. Quando você abre a boca, a unção de Deus se manifesta. Quando você chega, o ambiente muda. Quando você chega, o poder de Deus chega. Na sua casa precisa de cura, cura está na sua boca. Precisa da libertação, está em você. Ah, meu irmão, se levanta nesses dias onde Deus te colocou. Porque você é escolhido do Senhor, assim como Moisés, para libertar o povo. Lucas do Rio Verde precisa ser liberto. E a palavra de libertação está dentro da sua boca, meu irmão. Eu quero te convidar nesses dias. Não fique quieto. Fale dele, da palavra dele, o quanto poderoso ele é, o quanto ele pode fazer, o quanto ele pode curar. Quando Moisés entrava na tenda, a nuvem de glória descia. Onde um crente vencedor como você chega, a nuvem de glória chega, meu irmão. O poder de Deus chega. Tem poder de Deus na sua vida. E porque tem poder de Deus na sua vida, Deus está alcançando a sua família, Deus está alcançando a sua casa. Oh, Espírito Santo de Deus, nós cremos, ó Pai, nessa verdade, que nós somos vencedores. E quando nós abrimos a boca, ó Deus, a nuvem de glória se manifesta. Que meus irmãos, essa noite saiam daqui com esse entendimento que tem fogo de Deus na boca de cada um deles, que tem a unção do Espírito sobre cada um deles. Oh, Espírito de Deus, que essa convicção esteja no nosso coração nesses dias. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante, meu irmão. E eu quero que você levante o seu braço direito como um guerreiro. O mais alto que você puder, levante o seu braço direito. E nós vamos fazer uma confissão. Eu vou orar em voz e você vai repetir. Como vencedor, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que eu sou filho, amado, abençoado, favorecido. Eu creio que o poder do Senhor está sobre mim. E eu sou poderoso em tuas mãos. E eu irei desfazer a porta do inferno. Onde o Senhor me colocou, em nome de Jesus. Comece a declarar essas verdades, meu irmão. Comece a dizer que nele, por ele, para ele são todas as coisas. Para ele são todas as coisas. Declare isso, diga isso. O que ele
sabendo que quando confiamos no Senhor, jamais seremos abalados. A nossa confiança não está, ó Deus, em carros ou cavalos, não está na economia desse mundo, não está, ó Deus, naquilo que os nossos olhos naturais podem ver, mas a nossa confiança está no Senhor, o nosso Deus, aquele que criou os céus e a terra. De onde vem o nosso socorro? Tu és o nosso Deus, socorro bem presente. Ah, Deus, obrigado. Obrigado por teu cuidado paternal. Obrigado por tua graça, o teu amor, o teu favor, que se multiplicam sobre nós a cada dia. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo privilégio que nós temos de nessa noite estarmos reunidos para uma só voz, adorar ao Senhor, bendizer o teu nome, declarar quão grande é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador, que nos ama e tem o melhor para nós a cada dia. Obrigado, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em cima disso, mas pode parecer que eu estou dizendo, saia pecando livremente, que o pecado não é mais um problema. Alguém pode interpretar dessa maneira. Normalmente quem está nos visitando pode também, por não estar acostumado a ouvir falar a respeito dessa verdade, da mensagem de Cristo, eles podem achar que existe uma apologia talvez ao pecado, como se o pecado fosse algo bom e positivo. É que tantas outras vezes eu já mencionei, já falei a respeito disso, do pecado e da nocividade do pecado. O pecado ele não mudou, ele continua sendo pecado em todas as dispensações, ok? Na dispensação da lei, na dispensação da graça, no reino, o pecado vai continuar sendo pecado, e o pecado continua sendo destrutivo, nocivo. O salário do pecado não mudou, continua sendo a morte. Então logo você jamais pode tomar essa verdade de que o pecado não é mais um problema, entendendo dessa maneira, que agora você vai sair pecando livremente. Não faça isso. Quem verdadeiramente teve um encontro com Cristo, com a graça, ele não vive em pecado. Por quê? Porque Cristo e a graça é a provisão para você andar em santidade. Amém. Ok? A diferença é que você não vai vencer o pecado tentando vencê-lo. Por quê? Porque o pecado já foi vencido, por isso ele deixou de ser um problema. O pecado foi vencido há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz. Então quando Cristo ele morre na cruz, Cristo ele ressuscita, é assunto aos céus, ok? Ele diz, está consumado. O pecado deixou de ser um problema. Por quê? Porque o pecado que separava o homem de Deus não pode mais separar, uma vez que o homem confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então agora que eu recebo a Cristo, o pecado não me separa mais de Deus. Porém, eu posso ser disciplinado pelos meus pecados, ok? Então ele deixou de ser problema. Por quê? Porque ele agora não tem mais domínio sobre você e sobre mim, diz o apóstolo Paulo. Aquele que está em Cristo, o pecado não mais o domina. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Não eu, a palavra, o apóstolo Paulo. Então você que diz assim, olha, eu estou na graça, mas vive no pecado, tem algo errado. Porque alguém que está na graça, ele não vive mais no pecado. Por quê? Porque o pecado perdeu o efeito, o poder que ele tinha sobre ele. Amém? Então veja, o pecado ele deixou de ser um problema porque ele deixou de ser agora um dominador. Mas ele existe. Pastor, eu, cristão, debaixo da graça, posso pecar? Pode, em algum momento você peca, eu peco, nós erramos, nós falhamos. Mas a palavra diz, você tem agora um advogado junto ao Pai.
te defender. E esse advogado que te defende é quem já pagou pelo seu pecado. Você está entendendo? Então Jesus, ele veio e ele derramou o sangue. E esse sangue derramado pagou por todos os meus e os seus pecados. Passados, presentes e futuros, todos foram pagos. Mas quando eu peco em algum momento, mesmo estando sob a nova aliança debaixo da graça, o pecado ele pode trazer consequências, sim. Ok? O pai pode disciplinar, sim. Porque todo pai, que é um bom pai, disciplina o filho pelo seu erro, pelo seu pecado. Porém, a disciplina do pai não é para morte, sim para vida. Ok? Não existe essa disciplina como alguém pensa: olha, eu pequei, resultado é que agora eu vou sofrer um acidente, talvez. Se eu pegar a estrada, pode ser que eu vou colidir meu carro com um caminhão e vou a óbito, por quê? O juízo de Deus, porque eu pequei. Isso é disciplina de Deus. Não existe tal coisa. Não é essa maneira de Deus disciplinar os filhos. Deus não disciplina com morte. Deus disciplina para vida. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, quando você ouvir isso, que o pecado deixou de ser um problema, ele não é mais um problema, é porque ele foi vencido. E é um grande problema na igreja, são irmãos que declaram estarem debaixo da graça, mas estão constantemente lutando contra o pecado. Não faz sentido você lutar contra algo que já foi vencido. Você me entende? Lembra do exemplo que eu dei domingo passado? Depois que você quita o financiamento com o banco, eu recomendo que você pare de pagar o banco. Da mesma maneira foi quitado a minha e a sua dívida. Pare de pagar e tentar pagar o que já foi pago. Jesus já pagou pelo seu pecado. Então, quanto mais você se esforça para vencer o pecado, mais o pecado fica diante de você, mais patente, mais força ele ganha. Por quê? Porque você está tentando vencer o que já foi vencido, o que não existe. Assim, muitos irmãos estão tentando ser em Deus o que eles já são. Estão tentando merecer de Deus o que já é deles por direito em Cristo Jesus. Estão tentando agradar ao Senhor. Pai, eu vou fazer para o Senhor me abençoar. E Deus diz: não, você não tem o que fazer. Tudo que era necessário já foi feito por Jesus. Você agora só precisa crer que Jesus já fez, Jesus já cumpriu, e nele você tem direito à herança e às bênçãos. Percebe? Mas isso não vai te fazer pecar. Saber que você tem herança garantida por causa de Cristo não te faz pecar, não te faz sair fazendo lambança. Pelo contrário, te leva a sempre querer agradar o Pai. A diferença é que hoje eu agrado o Pai não para ser abençoado. Me esforço para agradar o Pai não para ser abençoado. Eu me esforço para agradar a Deus porque eu já sou abençoado por Ele. Eu sou aquele filho que olha para o pai e o vê como um grande herói, que me ama e que tem o melhor para mim. E o que eu quero fazer? Sempre corresponder a esse amor. E como é que eu correspondo a esse amor? Pecando? Não. Andando alinhado com a palavra dele. Eu não posso, mas pelo Espírito ele falou: eu vou outorgar, eu vou enviar o Paracletos, o Espírito Santo, e ele vai guiar você a toda verdade. Quando você estiver por caminhos que você pode vir a pecar, o Espírito vai estar ali para te orientar. Você só precisa ouvir, e a provisão necessária estará ali para te guardar e te livrar daquele problema. Veja que coisa maravilhosa. Essa palavra, eu poderia ler tantos textos na palavra de Deus, mas não temos esse tempo para isso agora, a menos que venhamos separando tempo para estudar. Mas eu vim falando sobre graça, mas há tanto tempo, a cada reunião você recebe uma porção a respeito disso. Amém, meu irmão? Sabe, lá em Romanos capítulo 4 diz assim, leia Romanos se você quer entender mais da graça. Leia o livro de Romanos. Ele está recheado dessa verdade que fala do amor e da graça de Deus. Amém? Você deve saber que Martinho Lutero se converteu lendo Romanos. Pastor, mas ele era já um ministro. Pois é, mas ele era da lei. E quando ele leu Romanos, ele se converteu ao Evangelho genuinamente. E
passou a pregar a graça, o amor de Deus há mais de 500 anos atrás. Alguém, depois dos apóstolos, teve a revelação dessa verdade, já foi ensinada há muito tempo atrás, mas que ela vai sendo deixada de lado. Por quê? Porque a graça tira o homem do centro. Eu volto a dizer isso. Quanto mais o homem quer controle, menos a graça é ministrada, menos a graça é compartilhada. Romanos capítulo 4 diz assim, verso 7: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Você e eu somos esse homem muito feliz, bem-aventurado, porque o Senhor jamais imputará pecado a nós. Porque Ele diz, uma das cláusulas da nova aliança: os seus pecados eu não mais me lembrarei. Não é que Ele não vê, Ele decidiu não lembrar. Sabe por quê? Todas as vezes que Ele olha, Ele vê o sangue de Jesus sobre você, já pagou. Por isso Ele não vai lembrar, está pago. E aí segue Romanos capítulo 6. Tinha tanta coisa que em Romanos que eu queria ler, mas olha, lá diz assim: que diremos, pois, verso 1, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Para quem acha que a graça é para pecar, olha o que o apóstolo Paulo diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Você morreu para o pecado, por isso ele não tem mais poder sobre você. Ou por acaso ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia! Quantas verdades poderosas. Verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Sabe por quê? Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quer que o pecado não tem domínio sobre você? Porque você está debaixo da lei? Não, o contrário, porque você está debaixo da graça. Quanto mais graça, menos evidência o pecado tem, menos o pecado pode operar. A graça do Senhor nos leva a viver em santidade na presença do Senhor, cumprindo o propósito dele. Você pode dizer amém? Verso 15: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De novo, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia! Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Nunca se esqueça dessas verdades. Eu desafio você, leia essa semana. Se você precisar de mais tempo, leia o livro de Romanos. Eu creio, leia pedindo para que o Senhor abra os seus olhos e que Ele revele a você essa graça, esse amor tão maravilhoso. Pastor, mas é só em Romanos? Não, a Bíblia é toda. Toda a Bíblia fala a respeito do amor e da graça de Deus. Acredite em mim. Você só precisa ler de maneira correta, abordar da maneira correta, entender que a chave, ok, para ler a palavra de Deus é Cristo. É Cristo. Cristo é desde o princípio
Você precisa ver Cristo em toda a Bíblia, senão você vai ter problemas. Quantos entendem o que eu digo? Diga amém. Mas segundo ponto que eu quero abordar a respeito dos pensamentos elevados de Deus, eu falei primeiro apenas e parei por ali. Primeiro ponto diz assim: compre sem dinheiro e sem preço, é a graça de Deus. A todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Esse é o convite do Senhor para mim e para você, sabendo que nele todas as coisas nós recebemos inteiramente pela graça. É a moeda, é a fé. É a fé, não são boas obras. Quando você tenta receber de Deus pelas boas obras, você está sendo natural. Você está caminhando de maneira natural, porque é o homem no centro. Eu faço e eu mereço. Mas quando você caminha de maneira sobrenatural no Espírito, você não tenta agradar ao Senhor para receber algo, mas você sabe, em Cristo eu já recebi tudo que eu preciso e está tudo disponível. Eu só preciso usar essa moeda, que é a fé. Crer que o Senhor, Ele abençoa, ok? É aquele que justifica o ímpio. Nós fomos justificados. A segunda coisa, segundo pensamento elevado de Deus, nós estamos no livro de Isaías, capítulo 55, ok? Diz assim, versículo 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aleluia. Esse é o segundo pensamento elevado de Deus, as suas eternas misericórdias. A misericórdia do Senhor, que ela não tem fim e ela se renova a cada manhã. Por que essa misericórdia existe? Porque houve uma aliança, e essa aliança Deus fez com Davi, e essa aliança é eterna, ela jamais vai acabar, ela não pode ser quebrada. Por que, pastor, que ela não pode ser quebrada? Porque esse reino, esse trono, ele é eterno, ele é para sempre. Por quê? Porque Cristo, ele assume esse trono, ele vem da linhagem de Davi. Por isso esse reino jamais acabaria, por isso essa aliança jamais poderia ser quebrada, ok? Porque o Senhor é quem assume esse trono. Por isso você vai ver expressão na palavra de Deus de que Jesus é filho de Davi. E alguém fala, mas pastor, Jesus é filho de Davi? Não, não é filho de Davi, ok? Ele é o pai de Jesus? Não, ele vem da mesma linhagem de Davi, da mesma tribo, ok? Então, por conta disso, Jesus, ele assume esse trono que Deus promete a Davi, que ele seria eterno, e ele só pôde, e Deus só pode manter esse trono eterno por causa de Cristo, que é eterno. Apesar de ele ter vindo a essa terra como homem, se fez homem, ok? Mas ele permanece Deus. Jesus é 100% homem e ele é 100% Deus, diz a palavra. Hoje existe um homem assentado à destra do Pai. Sabia disso? Jesus. Ele foi assunto, mas ele não deixou de ser homem. Essa é a maneira de Deus ligar o homem a ele. Ele precisou de alguém que se fizesse homem, e esse alguém é o próprio Deus. Deixou sua glória, se fez homem, pegou na minha mão, e ele, como Deus, pegou na mão de Deus e nos vinculou ao Senhor para sempre. Ninguém mais pode quebrar isso. Nada e ninguém pode quebrar isso. Amém? Então, aqueles sedentos que vão às águas e bebem sem dinheiro e sem preço, como eu falei domingo passado, eles agora são feitos participantes de uma nova aliança, e essa aliança é eterna, baseada nas misericórdias do Senhor que não tem fim. Para você entender, isso está lá em Salmo 89 e 2 Samuel capítulo 7, mas eu não vou ler, eu vou contar brevemente a história para você compreender. Davi foi
alguém que decidiu construir casa para Deus. E então Davi, ele toma essa decisão, e no mesmo dia que ele tomou essa decisão, o profeta Natã, ele vem ter com Davi, e ele fala da parte de Deus. Davi, Deus falando com ele: quando que eu falei que eu quero uma casa para mim? Que momento eu mencionei isso? Que eu quero uma casa, que eu quero que edifique uma casa para mim? E realmente Deus nunca havia mencionado, através de profeta, através de ninguém. Só que Davi era alguém que vivia debaixo do amor e da graça de Deus de uma maneira tão impressionante, que ele conseguia perceber o coração de Deus. Davi, ele olha e fala: eu tenho um palácio maravilhoso, o povo de Israel todos têm uma casa, mas Deus habita numa tenda. Pera lá, tem algo errado. E aí Deus fala: ninguém falou para você, mas você teve essa revelação de que eu quero casa. E essa casa não é algo natural, não é a casa natural como o palácio que ele morava. E Deus diz: você não vai construir casa para mim, eu vou construir casa para você. Então Deus faz essa aliança eterna com ele, e o trono de Davi permanece, e aquele que está e vai assumir esse trono, na verdade, é Jesus. Ele vem e assume esse trono, estabelece o seu governo, e esse trono permanece para sempre, com a promessa do Senhor feita a Davi. Essa é a misericórdia do Senhor que foi ali declarada sobre Davi e sobre toda a sua descendência. Você e eu hoje fazemos parte desse povo, dessa descendência, porque nós estamos em Cristo Jesus. A misericórdia do Senhor está sobre mim, sobre você, e ela jamais pode ser quebrada e impedida. Você sempre poderá clamar por misericórdia, e sempre terá misericórdia do Senhor disponível para você, por causa dessa aliança. Olha lá, Salmo 89, 28 e 34. Pastor, se eu pecar, essa aliança, essa misericórdia em algum momento não pode ser quebrada? Não, não pode. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, a misericórdia do Senhor permanece sobre a sua vida. Olha lá, verso 28 a 34. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Escute isso, pastor. Deus vai punir, pois é, porque Ele é Pai. A disciplina tem para o filho. Amém? Você está sob a graça, você está debaixo dessa aliança. Mas se você desprezar a palavra de Deus, há para você disciplina. Mas nunca se esqueça, essa disciplina é para a vida. Mas vamos seguir o texto, olha lá. Mas, ouça isso com muita atenção e guarde no seu coração: jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Aleluia! Você está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui? Ainda que você erre, ainda que você fale, ainda que você despreze as ordenanças do Senhor, a palavra do Senhor, os juízos do Senhor, Ele diz: eu vou punir com vara. Mas Ele diz: mas jamais retirarei a minha bondade. A minha bondade vai permanecer.
Veja, isso é maravilhoso. Isso sempre remete à paternidade. Eu sempre olho, o dia que aqueles que ainda não são pais e experimentarem a paternidade, começa a ter uma visão diferente de Deus e do seu amor. E eu que sou mau, o Senhor diz, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu que sou bom, darei, né, as bênçãos e farei a bondade sobre eles. Veja, eu olho, às vezes meu filho faz coisa errada e eu disciplino, como o Senhor está dizendo aqui, disciplina com vara, e eu disciplino, mas eu nunca desejo mal para ele. Sempre, eu vou levar para esse aspecto meio humano mesmo, sempre eu quero fazer coisas boas para o meu filho. A minha bondade permanece sobre ele mesmo quando ele erra. Jamais eu vou dizer: menino, meu filho, você errou, agora o papai vai durante um mês só fazer maldade com você. Que pai faz isso? Só um doido, barrido, só alguém que tem problema. Mas qualquer pai disciplina o seu filho em amor, mas não retira a bondade sobre ele. E Deus está dizendo, me remete ao que Deus diz: se fores que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu que sou bom. Então Deus, ele disciplina, mas ele é bom, a bondade dele continua sobre você. Está doente? Pode pedir para ele a cura, ele vai te dar. Não é porque você errou que agora ele vai impedir a cura. Está precisando de emprego? Pode pedir para o pai: pastor, mas eu errei. Peça para o pai, o seu erro não muda o fato de que ele é bom para com você. Ele quer te dar esse emprego, ele quer te abençoar financeiramente, ele quer te abençoar, ele quer dar saúde a você, ele quer te curar sim. Por isso a importância de compreender a graça, porque quem não compreende quando erra, corre de Deus e não corre para Deus. Não tem coragem de pedir para Deus a cura. Ele fala: hoje eu não posso pedir porque eu estou errado, eu pequei, eu falhei. Essa é a mentalidade do homem natural. Mas os pensamentos de Deus são mais elevados. A misericórdia dele está sobre você. Pode clamar e ele vai te socorrer. Ele jamais vai retirar a sua bondade de sobre a sua vida, meu irmão. Como ele diz aqui: nem desmentirei a minha fidelidade. Ele não vai negar a sua fidelidade. Não, jamais, jamais. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. E aí volta aquele texto tão maravilhoso que nós lemos em um outro culto: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele falou que te ama, ele vai manter essa palavra. Ele te ama e vai continuar te amando. Ele falou que vai te abençoar. Ele falou que você é abençoado, e quem é abençoado não pode ser amaldiçoado. Aonde está esse texto de que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender? É naquele episódio em que Balaão, profeta mercenário, é pago por Balaque, o rei de Moabe, para amaldiçoar a Israel, o povo de Deus. E o que Deus falou? O que o próprio profeta mercenário disse? Deus não é homem. Deus não é homem, perdão. Não posso amaldiçoar, porque Deus abençoou. E aquele que Deus abençoa não pode ser revogado essa bênção. A bênção permanece. Deus abençoou, você é abençoado eternamente, para sempre. É bênção nessa vida e após ela. É no reino e é na eternidade. A bênção para mim e para você. Deus não vai voltar atrás no que Ele falou. Essa palavra é para trazer para você segurança e certeza de que as bênçãos do Senhor sempre estarão sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Aleluia. Terceiro pensamento elevado do Senhor, verso 7, Isaías 55, 7. Para você se situar, nós estamos desde o versículo 1, ok? Você que não pôde estar domingo passado também, que eu falei do primeiro ponto, você pode assistir essa palavra no YouTube também. Domingo passado, todos os cultos estão sendo gravados, você pode assistir ali, ok? Tem muitos irmãos que não podem vir ainda,
porque são grupos de risco, e enfim, por conta disso está sendo gravado e o culto está disponível no YouTube. Amém, irmãos? Então, se você não pegou o início dessa palavra, não estava aqui domingo passado, assista lá, tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? Terceira, verso 7: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aleluia. Terceiro pensamento elevado de Deus é que Ele é rico em perdoar. Isso aqui é tão fascinante, é tão maravilhoso, porque o pensamento humano é que Deus em algum momento se cansa de perdoar. Olha, irmão, você já passou da conta. Se é toda vez a mesma coisa, irmão, Deus já perdeu a paciência com você. Talvez você nunca ouviu isso no nosso meio, e espero nunca ouvir de mim nem de um líder, porque isso não é verdade. Deus jamais vai perder a paciência com você. Jamais. Pastor, mas é a 1000ª vez que eu errei. Pela 1000ª vez Ele vai te perdoar. Deus não perde, mas na cabeça do homem natural não, já passei da conta, meu crédito, meu saldo com Deus já esgotou. Vou te falar, você nunca teve saldo, meu irmão. Você nunca teve saldo. Eu nunca tive saldo. Esse saldo é de Cristo, e Ele imputou esse saldo em nós, e nele nós temos esse saldo. Fora de Cristo você não tem nada. É por causa dele. Se não fosse o sacrifício de Jesus, estaríamos todos perdidos. A minha fé e a sua fé em Cristo é que nos dá esse saldo. E Deus olha para nós e fala: olha, não importa quanto você erre, quanto você falhe, eu vou continuar te amando, e meu perdão estará sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Essa expressão é tão poderosa. Não está falando assim, eu te perdoo. Não, eu sou rico em perdoar. Você entende o peso disso? Não é algo pequeno, mas é algo grande. O Senhor vai sempre te perdoar. A verdade é que Ele já te perdoou por todos os seus erros, até os que você vai cometer. E eu sei que alguém fala: pastor, que absurdo! Você fala um negócio desse, as pessoas vão errar. Volto a dizer, os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os meus e os seus pensamentos são muito aquém dos pensamentos de Deus. Essa é a verdade. E quando você fala: pastor, que perigo isso, falar que todos os pecados, todos os erros já foram perdoados, isso é muito perigoso. Esse é um pensamento natural, mas o pensamento do Senhor é mais elevado. E Ele diz: está tudo perdoado. Não perdoei só os seus pecados passados, eu perdoei todos os seus pecados. Não sei você, mas isso me estimula a fazer a vontade de Deus, não andar na contramão dele. Portanto, esse pensamento é o pensamento mais enlouquecido que alguém pode ter. Quanto mais fala isso, pastor, mas os irmãos vão errar. Não vão. Esse pensamento é natural. Quanto mais certo você ensina, mais certo os irmãos vivem. Quanto mais o Evangelho é ministrado, mais eles vão querer andar de acordo com o Evangelho. Não é o contrário. A fé certa, a crença certa leva ao comportamento certo. Nunca vai ser diferente disso. Não é ficar não, irmão, ó, o Senhor te perdoou. É cuidado. Ele te pegar na curva é um pulo. Que evangelho que é esse? Aonde está isso? Irmão, Jesus te ama, é verdade. Morreu por você. Mas cuidado, uma hora o seu pecado vai te achar. Ah, como assim? Aonde está escrito isso? Quando que o Senhor falou tal coisa? Espera lá, o perdão dele não é completo. É
parcial. Pera lá, não. Ou o Senhor me perdoou ou não. E o que ele diz? Eu te perdoei, e eu sou rico em perdoar. Lance fora todo pensamento que diz diferente disso, meu irmão. Tem irmão que fala: pastor, eu acho que Deus não perdoa de bom grado. Acha que Deus, ele perdoa e fica de cara amarrada. De novo, pensamento natural. Você está pensando porque você faz isso. É ou não é? Eu pisei tanto na bola com Deus, que Deus agora resolveu, ele me perdoou, mas está de cara amarrada. Casal e tantas outras pessoas, amigos, fazem isso. Sim ou não? Às vezes o marido pisa na bola com a esposa, e ele fala: oh meu bem, me perdoa, puxa vida, de novo fiz isso, te deixei triste. E ela pega e perdoa, mas perdoa de cara amarrada. Só mais essa vez, tá vendo? Espero que não repita. Olha aí, ó. Dessa vez vai passar. Mas passa o dia inteiro sem conversar com o marido. Aqui não acontece isso, aqui na vida. Aqui não. Escute. E alguém pensa que Deus é assim. Escute, Deus não é assim, meu irmão. Ele é rico em perdoar. Ele perdoa alegre. Ele não perdoa dessa vez, vai passar. Mas fica esperto, na próxima eu te pego. Não, não. Ele perdoa e ele não se lembra mais das suas transgressões, ele diz. Essa é a verdade, essa é a palavra de Deus para mim e para você. Rica e abundantemente o Senhor nos perdoa, porque os pensamentos dele são mais elevados que os nossos. Pastor, por que Deus perdoa rica e abundantemente? Simples, porque está tudo pago. Porque o sangue de Jesus que foi derramado pagou por toda a dívida. Então Deus não pode agir diferente daquilo que Ele mesmo orquestrou, enviando o seu Filho. Essa é a verdade última e mais importante do universo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem nada mais poderoso que essa verdade. Quantos decoraram esse versículo, João 3,16, mas não fazem ideia do peso e da importância que ele tem nas nossas vidas? Você foi perdoado. Deus te amou de tal maneira a ponto de entregar o que Ele tinha de melhor para morrer por você, o seu filho. Está tudo pago, a sua dívida foi paga. Colossenses, o apóstolo Paulo diz à igreja de Colossos: o escrito de dívida que era contra vocês, Deus riscou completamente. Não tem mais dívida. Ó, a cédula, em outra tradução de dívida, o escrito que era contra você, não tem mais. O Senhor removeu, para a vergonha do inferno, para a vergonha do diabo, da corja de demônio que anda com ele. Você foi perdoado. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso, meu irmão. Ele tem alegria de nos salvar. Ele tem alegria de nos perdoar. Olhe para a Bíblia, olhe para a palavra de Deus. Você conhece Lucas 15, a parábola da ovelha perdida? O pastor, provavelmente no final do dia, que contagem, provavelmente, como ele fez a contagem, ele percebeu a ausência da centésima. Foi final do dia, ele nota que está faltando essa ovelha. O que ele tem que fazer? Talvez era o horário que ele ia tomar um banho quente, tomar uma sopinha quente, a esposa devia estar esperando ele ali, mas ele teve que sair para ir atrás da ovelha que fugiu. E é maravilhosa a descrição dessa parábola, porque você não vê um salvador rabugento, um salvador que salva, mas ali contrariado. Mas muitos tomam essa parábola e colocam esse pastor, que é Deus, como essa pessoa que salva contrariada.
vai, acha a ovelha, chega lá e reclama: achei você, hein, fujona, que trabalhão que você me deu. Mas justo na hora da janta, tem gente que enxerga Deus dessa maneira. Ele salva assim. A Bíblia diz que esse pastor, ele coloca a ovelha sobre os ombros. Aí o pastor contrariado, ele fala: eita, além de fujona, ainda é pesada, gorda, vai me dar mais esse trabalho, tem que te levar para casa com esse peso todo. É assim que a Bíblia fala desse pastor? Que esse pastor aqui é Deus, é o Pai, resgatando a centésima. Ele é o Deus da centésima ovelha, rico em perdoar. Chega em casa, o que ele faz? Segundo um livro, não é nem um dito judaico, mas é um livro de um autor que fala sobre o Salmo 23. Ele diz que para as ovelhas fujonas, o pastor quebrava as pernas dela. Ela fugia demais, era reincidente em fugir, então quebrava as perninhas dela. Mas não existe nada disso, não há nenhuma confirmação em Israel, né? Todos aqueles que já foram em Israel e perguntam a respeito disso, não existe essa cultura de que o pastor quebra as perninhas. Mas você imagina esse pastor, para esse autor mencionar tal coisa, olha a visão que ele teve desse pastor. Quebrou as perninhas da ovelha. Você imagina essa ovelha: o Senhor é o meu pastor, mencionando Salmo 23, e quebrará as minhas pernas. Você imagina como essa ovelha vai se relacionar com o seu pastor? Pastor que quebra a perna, e ele fala: isso vai doer mais em mim do que em você. Que não é a perna dele que vai ser quebrada. Veja, essa é a imagem que muitos passam de Deus. Esse não é o Deus. O que ele fez quando ele encontrou? Se alegrou. A palavra ali é júbilo. Ele exultou ao encontrar aquela ovelha perdida, tratou as suas feridas. E o que ele fez? Deu festa, fez festa porque achou a ovelha. Mostrando o que? Ele é um Salvador feliz em nos salvar. Ele é um Salvador feliz em nos perdoar. Ele não só nos salvou, mas Ele tem alegria em te salvar e me salvar. Esse é o nosso Deus. Você não pode aceitar nenhum ensinamento que vai contra essa verdade, que mostra a Deus como um Deus tirano, um Deus que quebra as perninhas da ovelha. Deus não quebra a perninha de ovelha alguma. Pelo contrário, Deus cura a ovelha que quebrou a perninha quando fugiu. Ele sara as feridas. Esse é o nosso Deus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Aleluia. Nunca pense que o perdão de Deus é menos que isso que eu te falei. Mas guarde no seu coração: Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Os pensamentos de Deus são sempre sobre perdão, mas os nossos pensamentos são sempre sobre justiça e condenação. Os pensamentos do Senhor são mais elevados que o nosso. Amém? Aleluia. Creia nisso. Creia que Ele é o pastor da centésima ovelha. Creia que Ele é o pai do filho pródigo, que quando volta, o próprio Deus, o próprio Pai, corre em direção ao Filho. Tamanho amor, tamanha graça. Quando você errar, não fique com vergonha de voltar. Quando você falhar, não fique com vergonha do seu Deus, do seu Pai. Será que Ele vai me aceitar? Não só vai te aceitar, mas quando Ele vê você decidido a voltar para o caminho, para os braços dele, Ele vai correr em sua direção. Assim como Ele fez com o filho pródigo. Esse é o nosso Deus. Quarto pensamento elevado do Senhor. Versículo 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar,
para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aleluia! Esse é o quarto pensamento elevado do Senhor. A palavra dele será derramada sobre mim e sobre você como chuva. Essa é a verdade. A palavra de Deus é como a chuva, é como a neve que cai do céu. É bom que Deus não tenha deixado cair toda a sua sabedoria de forma concentrada. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos absorver. E por isso Ele libera a sua palavra como a chuva, gota por gota. Você sabe? As nuvens são carregadas com toneladas de água. Se Deus resolvesse abrir as comportas do céu e fazer com que toda essa água descesse à terra, a chuva já não seria bênção, mas destruiria a terra. Mas Deus, de maneira graciosa, Ele faz com que toda essa água seja enviada por porções, suficientemente para regar a terra. Assim o Senhor libera a palavra dele sobre mim e você. Porções. Todos os dias há uma porção da palavra para você. Não é aquela coisa, eu vou comer toda a palavra. Não, você vai comer dia após dia uma porção fresca que o Senhor tem para a sua vida. Você e eu não podemos absorver toda a palavra, por isso você precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Há sempre algo do Senhor para ministrar ao nosso coração, para ser ministrado aos nossos corações. Amém, meu irmão? E o texto diz: essa chuva não volta para lá, mas rega a terra e a faz brotar, para que possa dar semente ao semeador e pão ao que come. Você sabe por que você tem pão? Porque em algum momento houve semeadura. Alguém semeou. Semeou da onde, pastor? Do que Deus enviou. Ninguém pode semear sem antes Deus ter dado. E eu digo isso para você: tenha uma vida de semeadura. E eu sei que quando fala de semeadura, alguém já pensa: tá bem, pastor, está falando de dinheiro. Dinheiro também semeia, mas não é só o dinheiro. A minha vida tem que ser uma vida de semeadura. Para quê? Para que outros à minha volta sejam alimentados, sejam abençoados, sejam acrescentados, para que outros sejam supridos com pão. Mas o pão só chegará a outros se houver semeadura. Escute, o que eu estou fazendo aqui nessa noite é semeadura. Eu estou semeando. Você está recebendo pão do céu, que alimenta, que sustenta, que é a palavra de Deus. É o pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Então tem uma vida de semeadura. Onde você estiver, semeie. Enquanto houver semeadura, haverá pão em abundância. Não faltará pão para você e para aqueles à sua volta. A palavra de Deus sempre trará prosperidade. Você entende isso? Onde a palavra de Deus há prosperidade? Em todas as áreas. Não me refiro a dinheiro, simplesmente prosperidade nos relacionamentos. O seu casamento tem que ser afetado pela palavra. Os seus filhos devem ser afetados pela palavra. A sua saúde deve ser afetada pela palavra. Toda a nossa existência precisa ser afetada pela palavra. Onde há palavra, há prosperidade. Onde há palavra, há cura. Onde há palavra, há libertação. Onde há palavra, há restauração. Mas não é qualquer palavra. É a palavra do Senhor. É o Evangelho. É a palavra de Cristo. É a palavra da nova aliança. Não basta ser Bíblia, tem que ser neotestamentário. É a palavra que transforma. Quantos entendem? Diga amém.
palavra de Deus, mas não tenho sentido essa chuva, não tenho me encharcado, minha vida está seca, meu bolso está seco, tudo está seco. Vou te dizer, você só pode estar seco se você não entrar na chuva. Vá para debaixo dessa chuva, se molhe, você vai ser encharcado e a bênção do Senhor vai ser derramada sobre a sua vida. Ah, eu quero me molhar, mas não quero entrar na chuva. Não tem como, ou você entra nessa chuva, ou você não pode ser molhado, encharcado com as bênçãos do Senhor. Pastor, que chuva é essa? A chuva é a palavra de Deus. Você precisa entrar, sabe, debaixo da palavra, se expor à palavra. Deuteronômio 32, verso 2: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Aleluia! Essa é a chuva do Senhor. A chuva aponta para a palavra, para o ensino. Se exponha ao ensino, meu irmão. Abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Quanto mais ensinável, mais do Senhor você recebe. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Eu preciso te dizer, há uma abundância de chuva, há uma abundância de revelação da verdade do Evangelho nos nossos dias. Coma do Evangelho, coma da palavra. Lá em Joel há algo precioso, capítulo 2, versículo 23, que fala sobre a chuva. Diz que o Senhor vai mandar a chuva temporã e a serôdia. São as primeiras e as últimas chuvas. Nós vivemos no tempo das últimas chuvas. As primeiras já foram. E sabe que o Senhor fala a respeito das últimas chuvas? Que haverá abundante chuva. Haverá, acredite no que eu vou te dizer, já está havendo ensinamento da palavra, ensinamento do Evangelho como nunca antes na história. Chuva de revelação da palavra. Sabe o que é mais precioso? É que a palavra chuva no original aqui, no hebraico, é moré, que significa professor em hebraico. Aí você fala, mas que loucura que é essa, pastor? Moré significa professor e também chuva? Não faz sentido? Faz, assim como em toda língua é isso. Na nossa língua, por exemplo, na língua portuguesa, um exemplo muito clássico, claro, é a manga da camisa e a manga fruta. Os dois são manga, mas são coisas distintas. E tudo na palavra não é por acaso. Moré é chuva, mas também moré é professor. O Senhor está dizendo, eu vou enviar uma chuva de ensinamento no final. Nessa última chuva vai ser tanto ensinamento, mas tanto ensinamento, que essas pessoas que entrarem debaixo desses ensinamentos vão ser encharcados e abençoadas de maneira poderosa. Não é qualquer ensino, é o Evangelho, é Cristo. Quinto e último, verso 12 e 13, capítulo 55, nós estamos desde o verso 1, diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Aleluia. Sabe, depois de receber a palavra de Deus, depois de receber a palavra do perdão, a palavra da graça, você sairá com alegria e será guiado em paz. Quinto pensamento elevado do Senhor é que eu e você somos uma bênção, porque seremos guiados em paz. Você consegue imaginar a bênção aonde você for? Você será bênção aonde você for, aonde você estiver, será uma bênção. Isso é poderoso. Você sabe, há pessoas que chegam no ambiente, o ambiente pesa, fica ruim. Mas há aqueles que são abençoados, quando eles chegam, o
o ambiente fica agradável, traz alegria, traz graça. Por quê? Porque ele tem paz, porque a alegria do Senhor está sobre ele, e ele é guiado por essa paz. Tudo que ele faz é bem sucedido, tudo que ele faz prospera, porque esse é o pensamento elevado do Senhor. Você é alguém que é guiado pela paz, e quando somos guiados pela paz, somos uma bênção aonde nós formos. Pastor, mas todo crente é assim? Infelizmente não. Tem crente que ao invés de trazer paz, traz confusão, traz briga, traz, problemas. Mas aqueles que estão debaixo dessa graça, desse perdão, desse amor de Deus, quando eles chegam, a bênção chega junto, a alegria chega junto, a paz do Senhor chega junto. Amém, meu irmão? Quero te dizer, não deixe-se, não seja guiado pelas circunstâncias, pelas coisas externas, mas seja guiado pela paz. Deixa a paz do Senhor te guiar. Não faça nada sem ter essa paz. Não faça nada. Vai comprar, vai vender, vai se relacionar. Tudo que você fizer, faça em paz, com paz. Essa paz precisa te guiar, essa paz precisa te conduzir, porque o Espírito de Deus habita em você, e a paz do Senhor foi colocada em você. Hoje você tem o que os cristãos, ou melhor, o povo de Deus da velha aliança não tinham. Eles não tinham o Espírito. Você tem o Espírito. Amém? Os irmãos estão aqui comigo? Estou encerrando já. Você tem o Espírito, e o Espírito vai te conduzir, e o Espírito vai trazer paz ao seu coração. Tudo que você fizer tem que ser feito debaixo dessa paz. Pastor, não senti paz, não tenho convicção, então não faça, então não compre, então não venda, então não relacione-se, até que a paz do Senhor tome o seu coração. É vital que entendamos que a maneira principal como Deus nos conduz, meu irmão, é pela presença ou pela ausência da paz. Pastor, o que acontece quando eu sou guiado pela paz? É o texto aqui, eu estou discorrendo esse texto que eu acabei de ler com você. As montanhas, diz o texto aqui, e os montes começam a cantar diante de você. Como assim? A Bíblia é muito alegórica, há muitos tipos, há muitas analogias, e aqui você vai ver montanha é um tipo. Montanha aponta para reinos, lugares altos, pessoas importantes. A palavra está dizendo que quando você é guiado pela paz, essas pessoas importantes, consideradas importantes, elas vão te aplaudir, elas vão te apoiar, elas vão ter que reconhecer verdadeiramente, você é alguém diferente. Não vão poder desprezar você. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando você recebe a palavra e sai com alegria, meu irmão, sendo guiado por essa paz, os montes se rompem em cânticos e as árvores aplaudem. E a árvore, pastor, o que é árvore? A árvore também na Bíblia aponta para pessoas. As pessoas vão ter que reconhecer: você é abençoado, você é favorecido, você é alguém que realmente tem a bênção. Verão a luz, verão o brilho do Senhor em você. Percebe a importância de ter essa paz te guiando? A importância de ser essa bênção aonde você for, aonde você chegar. Eu quero te dizer, meu irmão, a alegria vai chegar com você. Pastor, não está sendo assim. Então se aproprie dessa verdade pela fé, porque é assim que tem que ser na sua vida.
Você não precisa fazer nada para que isso aconteça, você só precisa crer. Já é assim. Não vou fazer acontecer, já é assim, o Senhor já determinou. No verso 13, segue o texto dizendo: no lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Sabe o que significa espinheiro na Bíblia? Maldição. No lugar da maldição, o Senhor está dizendo: haverá o cipreste. Não será maldição, mas será algo nobre, algo de valor. É isso que o cipreste aponta. Não haverá mais maldição, porque toda maldição foi removida pelo Senhor na cruz. Isso é precioso. E o texto segue: em vez da sarça haverá murta. Sarça é um tipo de urtiga. Se alguém aqui já viveu, morou na roça, ou já foi no mato e viu essa urtiga, uma erva que tem uns espinhos, que pega e coça, irrita, queima. E o Senhor está dizendo: não será assim na sua vida, mas haverá murta. A murta será substituída substituirá essa sarça, que é essa erva que coça, que irrita. Ou seja, aonde você chegar, você não vai trazer desconforto, você não vai trazer irritação, coceira, mas você vai exalar um bom perfume, o perfume da mirra, que é o bom perfume de Cristo. É isso que você vai fazer aonde chegar. Tem aqueles que chegam e incomodam, irritam, porque eles gostam de chegar e condenar, colocar o dedo na cara do outro e dizer que ele é melhor que o outro. Mas aquele que está em Cristo, aquele que tem revelação do amor e da graça de Deus, ele apenas exala o perfume de Cristo e expressa o amor do Senhor, e as pessoas não se sentem condenadas, e sim amadas. É isso que o Senhor está falando de mim, de você. Aonde você for, você será uma bênção. Aonde você for, você vai exalar o perfume de Cristo. Você pode dizer amém, meu irmão? Que esses 5 pensamentos elevados do Senhor possam tomar o seu coração. Nunca se esqueça da graça, nunca se esqueça da misericórdia, nunca se esqueça do perdão. Ele é rico em te perdoar. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que aonde você chegar, você vai ser uma bênção. Nunca se esqueça, meu irmão, que a palavra de Deus tem sido derramada sobre a sua vida como chuva. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Não importa os dias que nós estamos vivendo, há bênçãos separadas para você e para mim. Apegue-se a isso, apegue-se ao Senhor, apegue-se à palavra. Não dê ouvidos a tantas mentiras e a tantas coisas ruins que nós temos ouvido, mas ouça o que o Senhor diz para você: os meus pensamentos são mais elevados que o seu. Você é filho, você é amado, a minha graça está sobre você, a minha misericórdia está sobre você, o meu perdão está sobre você, a minha palavra tem sido derramada no seu coração, e você será uma bênção aonde chegar, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Como diz lá em Josué: aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai tomar por herança. Aonde você colocar as mãos, vai ser abençoado. Sabe, nesse tempo de pandemia, não fique com medo de nada, porque a bênção do Senhor está sobre você. Se você chegar num lugar onde tem vírus, quando você colocar as mãos sobre as pessoas que ali estiverem, elas receberão a cura do Senhor, e mal algum vai te alcançar. Feche o seu
seus olhos. Vamos orar encerrando. Selando essa palavra, que ela possa queimar no seu coração e ela possa trazer frutos e mais frutos. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por esse amor tão grande, incondicional. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, por teu perdão. Obrigado por tua palavra que tem sido liberada sobre as nossas vidas, nos alimentando, nos fortalecendo, nos encorajando em tempos difíceis. Obrigado, Senhor, porque eu e os meus irmãos somos uma bênção. A paz do Senhor está em nossos corações e todos os dias seremos guiados e conduzidos por essa paz que o Senhor, ó Deus, tem liberado sobre os nossos corações. Obrigado, ó Pai, que cada um dos meus irmãos vivam todos os dias de suas vidas com essas verdades, ó Pai, claras em seus corações, que haja entendimento, revelação desses pensamentos mais elevados do Senhor, que estão descritos aqui, ó Pai, no livro de Isaías, no capítulo 55. Sela essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos. Eu quero declarar a tua bênção, a tua vitória sobre cada um, de maneira, ó Deus, que eles poderão ver, de maneira, Pai, que eles poderão perceber e se apropriar, ó Pai, todos os dias de suas caminhadas com o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se você foi abençoado, meu irmão, nessa noite, pegue suas duas mãos para o céu e bem forte diga graças a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O amor de Deus Pai, a graça salvadora e infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, durante toda essa semana, em nome de Jesus. Ser uma bênção aonde estiver, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém.